Voilà, soyez tout le monde bienvenue à notre cours de français. Eu sou Ricardo, professor do curso de francês Dites-moi Tout. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que são inscritos no nosso canal, você que ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative as notificações para receber os próximos vídeos. E não deixe de comentar as suas dúvidas, sugestões, para que eu possa atender vocês também aí no que vocês tenham dificuldade no aprendizado do idioma francês. Tá ok, pessoal? E não esqueçam também de ver os outros vídeos que nós temos aí no canal, que vai ajudar muito vocês aí no aprendizado, tá? O que nós vamos ver hoje é um pouquinho de pronúncia. Eu vou ler um texto aqui bem devagarzinho, bem pausadamente, que eu escrevi todo ele em francês, e vou explicar o parônimo dessas duas palavras aqui, original e originel. Fácil de confundir se não tivermos atenção no texto, na leitura ou na hora de falar do contexto da frase, tá? Qu'est-ce qu'un paronyme? O que é um parônimo? Un paronyme est un mot qui ressemble à une autre. Parônimo é uma palavra que parece com a outra. Il y a parfois juste une lettre ou une syllabe qui change. Quand on entend les deux mots, on peut donc facilement les confondre si on ne fait pas attention. Par contre, ces deux mots n'ont pas le même son. Tá? O que é um parônimo? Um parônimo é uma palavra que parece a outra e às vezes uma letra ou uma sílaba que muda. Quando a gente entende essas duas palavras, ainda assim a gente pode confundir se não tiver atenção. Ao contrário, essas duas palavras não têm o mesmo significado. Il ne faut pas confondre original et originel. Les deux viennent du latin originales, mais leurs significations sont différentes. Tá? Não podemos confundir original e originel. Essas duas palavras vêm do latim, originales, mas o seu significado é diferente. Tá? L'adjectif original signifie qui vient directement de l'auteur, constitue la source première de reproduction et qui semble ne dérive d'aucun modèle qui est unique, hors du commun. Tá? O adjetivo original significa que vem diretamente do autor, constitui o recurso primeiro da reprodução e que parece não derivar de nenhum outro modelo, que é único, fora do comum. L'original s'oppose à la copie, à la reproduction, à l'imitation, comme par un tableau, comme un document administratif ou juridique. L'original é ce qui est authentique. Original se opõe à cópia, à reprodução, à imitação, como por exemplo um documento administrativo ou jurídico. O original é autêntico. Tá? Ce qui est original porte la marque de la singularité, de la nouveauté, de la distinction. L'original s'oppose au banal, à l'ordinaire. On peut parler d'un auteur original, d'une œuvre originale, d'une pensée originale. Tá? O original tem a marca da singularidade, da novidade, da distinção. O original se opõe ao banal, se opõe ao ordinário. Né? Nós podemos falar de um autor original, de uma obra original, de um pensamento original. Coloquei duas frases aqui, ó. Ce film est diffusé en version originale sous titre. Esse filme é difundido, é apresentado em versão original, sem títulos, sem legendas. Ma cousine offre toujours des cadeaux originaux. Meu primo oferece sempre presentes originais. Par extension, il peut aussi avoir le valeur péjorative do singulier, bizarre, anormal. E por outro lado, pode ter também o valor pejorativo, singular, bizarro, anormal. Tá? Aqui um outro exemplo. Ó. Nos voisins sont très originaux. Leur maison d'arbre, de décoration de Noël, même en été. Nossos vizinhos são muito originais. Eles mantêm a árvore de Natal, as decorações de Natal, mesmo no verão, fora da época de Natal. Né? Original s'emploie aussi en nome. O original se emprega também ao nome. Établir un certificat après l'original. Estabelecer um certificado do original. Un original est une personne singulière, extravagante,
voire bizarre, étranger, tá? Original é uma pessoa singular, extravagante, né? Diferente, né? Estrangeira, né? Por exemplo, outra frase aqui, ó. Mon oncle, un original, avoir pris l'habitude de marcher pieds nus dans la ville. O meu tio, original, tem o costume de andar de pés descalços pelo bairro, pela cidade, tá? L'adjectif original signifie, aqui já é o outro, ó, original, signifie qui date de l'origine et qui vient de l'origine. Est dans un contexte religieux qui remonte à la création, au premier homme créé par Dieu, d'où l'expression péché originel et faute originelle. Il ne s'emploie pas comme un substantif, tá? Contrairement à original. Cela signifie qu'on ne peut pas dire original alors qu'on peut dire original. Original significa uma data de origem, que vem de uma origem, de um contexto religioso, por exemplo, que remonta à criação, o primeiro homem criado por Deus, da expressão pecado original, né? Ele não se emprega como um substantivo, ao contrário de original. Tá? Significa que a gente pode dizer original. A gente não pode dizer un original, e sim original. Tá? Por exemplo, tem exemplos aqui, ó. Bien de scientifiques refusent l'idée do caos original. A maioria dos cientistas refutam a ideia do caos original, a origem do caos. Tá? L'histoire du péché original a donné lieu à plusieurs interprétations théologiques. A história do pecado capital deu lugar a várias interpretações teológicas. Certo, pessoal? Então, para finalizar, um videozinho rápido, original é algo que é autêntico, que é verdadeiro. Je suis une personne originale. E original é de origem, né? Origem da história, origem do assunto, tá? Você quer saber a origem de alguma coisa? Original. Você é uma pessoa original? Tu es une personne originale, tá? Então, de exercício, deixa aí nos comentários uma frasezinha com original e original, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Salut à tous, à bientôt, au revoir.